Igor, nossa estrela de hoje. Campeão mineiro, quantas vezes, Igor? 3 vezes. 3 vezes, que beleza. Conheço o Igor desde pequenininho. Outro dia eu estava lembrando para o Ricardo. Eu conheci o Igor na escola, né? Onde a Foi. gente foi fazer uma apresentação lá, ele já sabia jogar xadrez bem, inclusive, né? Assim, Mais ou menos. assim, né, para o básico que a gente estava ensinando, você e tinha um outro rapazinho também, Tinha. Deixa eu ver. É o Rodrigo. Rodrigo, isso. Rodrigo, exatamente. Rodrigo. Rodrigo, nunca mais o vi, mas ele jogava É, bem também. alguém parou, provavelmente. E você continua aí na arte, né? Admiro o Igor muito como pessoa, como jogador, né? Agora ele já é pai, tem uma filhinha linda, Daqui a que vai pouco é ser minha nossa filha que vai aluna, se Deus começar. quiser, se essa pandemia permitir, Sim. né? Então, Igor, eu agradeço muito a sua disponibilidade aqui, de estar contribuindo aí com o seu saber para a gente aqui, tá? Você é sempre muito bem-vindo nas nossas atividades, na federação, tá? E eu espero que o restante aí aprenda bastante com o Igor, né? Eu também, né? Vou ficar aqui tentando acertar umas aí, né? Mas é isso, eu queria mesmo te agradecer. Eu agradeço a oportunidade, Lu. Você que sempre foi uma amiga para mim também, desde a época eu estava no ensino fundamental ainda, eu acho que era a oitava série, então teve um projeto de xadrez na escola que eu estudava, e aí Gílio Lapertosa e Lu apresentaram esse projeto, e eu jogava um xadrez básico, né? Eu gostava, eu jogava online, talvez, mas não sabia que tinha tanto por trás desse jogo, né? Tanto para aprender, para conhecer, e foi graças a talvez esse encontro lá, quando 13 anos, né? Alguma coisa assim, que estou aí 20 até anos, hoje, Igor. apaixonado pela arte, e espero deixar todo mundo um pouquinho mais apaixonado depois de ver essa partida de hoje, que eu selecionei. Como eu estava comentando um pouquinho antes de a gente começar, eu selecionei uma partida de Petrosian, nada mais, nada menos, campeão mundial. Ele jogou de maneira absolutamente inspirada essa partida. Eu acho que vocês vão gostar. Enfim, bora lá. Só um pouquinho só sobre o nosso trabalho aqui. Eu sugiro que vocês tentem acertar todos os lances desde o primeiro lance. Entendeu? Esse negócio de lance do mestre, que eu faço lance de brancas, eu não gosto disso. Vamos lance por lance. É evidente que alguns lances que vocês vão fazer são tão bons quanto os lances do mestre, às vezes até melhor do que o lance do mestre, mas é bom a gente discutir também algumas ideias, alguns temas. Enfim, bora lá. Quem está com o estudo aberto aí, eu deixei o link. Deixa eu só compartilhar a tela. Share screen. Conseguiram visualizar? Oi, Igor. Um minutinho. Eu não consigo abrir o link porque eu estou usando o celular. Eu compartilhei a tela, não deu certo, não? Não, eu tô no Zoom pelo celular, que a minha esposa está usando o computador, mas eu estou com um tabuleiro de xadrez aqui, dá para não, eu vou cantar todos os lances. Se é para passar, eu tava até na expectativa de que o Crisolão ia comparecer também, entendeu? Então eu já estava esperando cantar os lances para ele. Pode ficar tranquilo. Então, bora lá. O primeiro lance, nós estamos de brancas, Petrosian de brancas, 1960, uma partida absolutamente inspirada. Eu ainda não vou falar contra quem ele está jogando, não. Daqui a pouco eu comento. Jogam as brancas. Alguém sugere algum lance? Pedro, você está conseguindo ver a tela aí? Sim, tudo normal, Ricardo. Para mim não está aparecendo. Aqui está normal. Todo mundo está conseguindo ver. Só o meu, então, que não deu aqui. Por algum motivo. Mas tudo bem, segue então. Manda brasa. Então vamos começar com E4, né? Para dar uma. Eva 4. Seria o meu lance também, Pedro. Eu estou satisfeito. Provavelmente é um lance que nós vamos ver no match pelo título mundial, porque o Nepomuceno está liderando até agora, né? E ele é um jogador de E4. Mas não foi. O mestre jogou Davi 4, primeiro lance, ao que o adversário respondeu cavalo F6.
E agora jogam as brancas mais uma vez. Algum palpite? C4. C4. Provavelmente o lance mais comum dessa posição. Mas não foi o lance do mestre. Mais algum palpite? Alguém tem alguma abertura que gosta de jogar nessa posição? Bispo G5? Bispo G5, quem sugeriu? Augusto? Augusto. Muito bem. Foi o lance... Não, mentira, desculpa. Eu errei. Vou corrigir isso aqui rapidinho. Eu acabei dando uma... Facilitei o próximo lance. Jogou cavalo F3, Eva 6, e agora sim, Augusto, acerta o lance pra gente. Bispo G5 agora, né? Bispo G5. Foi o lance que jogou. Provavelmente, isso aqui é um ataque torre, né? O senhor joga ataque torre, Augusto? Hein? O senhor joga ataque torre? Cara, se você me falar o nome, eu não sei, velho. Mas essa configuração é esse que você costuma jogar? Com bispo G5, cavalo F3, provavelmente E3 no próximo? Na realidade, sair o bispo G5 é para não ficar dentro para te jogar o peão, né? A ideia é essa, né? Sair com o bispo sem ficar preso no peão que vai defender o outro peãozinho, né? Sim, não, muito bem. Nessa posição, nosso adversário jogou Davi 5 e agora jogam as brancas mais uma vez. Bora chutar, tentar acertar os lances aí, turma. Se fosse presencial, eu ia trazer chocolate para vocês se sentirem mais à vontade de palpitar. Joga as brancas. Aqui, essa posição é a posição fácil de tentar acertar o lance, não tem erro. Vamos jogar E3 aí, pode não? Eva 3, com certeza. É o lance mais jogado nessa posição. Mais jogado, que eu digo assim, se considerar a posição sem transposições, né? Mas aqui, talvez, para dar um drible de repertório, alguma coisa assim, Petrosian jogou César 4. E agora nós vamos jogar um Gambito da Dama recusado. Pretas responderam C6. Jogam as brancas. Agora eu jogo E3 de qualquer jeito. E3, bom lance. Mas não é o que ele jogou, né? Não, E3 é um lance excelente. O mestre jogou um lance que, como eu estou falando, nós estamos seguindo a partida, nós vamos ver que é uma partida repleta de ideias, mas não necessariamente o mestre faz os melhores lances, entendeu? Especialmente agora, enquanto nós estamos na abertura. O mestre jogou nessa posição Dama C2, natural também. Pretas responderam Bispo E7. Agora eu estou com a sensação que o Salim vai acertar. Agora é 3. É 3. Eva 3, acertou o Salim. Pretas, Rock. Brancas mais uma vez, algum palpite? Wagner, não ouvi sua voz ainda, Wagner. Cavalo F3, ou Bispo D3. César 3. Cavalo C3 Cavalo ou Bispo César D3 3. que eu jogaria, um dos dois. Sim, muito bem. Cavalo César 3 provavelmente é um lance que você deve preferir se você ficar em dúvida entre jogar Bispo D3 e Cavalo C3. Eu vou comentar com vocês aqui sobre isso. É um detalhe, é uma sutileza, não é nem um detalhe, acho que não chega nem a ser um detalhe, é uma sutileza, mas eu tenho uma convicção comigo que para você melhorar no xadrez, é importante que você cada vez mais dê atenção, que você cada vez mais consiga perceber sutilezas no tabuleiro. Esse cavalo dificilmente vai para outra casa, a não ser C3. Enquanto o bispo de F1, a casa natural é C3, mas você pode ter motivos para talvez, se o preto capturar, tomar direto em tempo, entendeu? Você poderia tomar de um tempo, poderia e cogitar, dependendo da situação, acho que não é o caso aqui, mas cogitar jogar bispo em E2. Enfim, você preserva uma certa liberdade. Eu estou falando de sutilezas, porque eu vou até fazer um comentário algo polêmico aqui, mas só para que vocês entendam
do que eu estou falando, como isso é relevante. Eu vou voltar um pouco à posição aqui. Eu joguei uma posição numa partida por correspondência recente. E a posição foi essa daqui. Quando a partida terminou, eu perdi essa partida. Conferindo, o computador me corrigiu logo na abertura. Um dos meus lances foi duvidoso, segundo a análise do computador. Estava jogando de brancas contra uma Caro-Kann. A partida seguiu Eva 4, César 6. Eu joguei cavalo E2, Davi 5. Eu avancei o peão. Preto jogou aqui bispo F5. Eu joguei Davi 4, César 5, C3, cavalo C6. Nessa posição eu capturei o peão e ele capturou em E5. Quem tá com a posição aberta aí, qual é o lance de brancas aqui que você sugeriria? Nessa posição de Caro-Kann, não é nossa partida, não. Tem muita opção aí, viu? Dá vontade de jogar um monte de coisa. Sim, cavalo D4. Essas posições iniciais, com certeza, há muitas opções. Cavalo D4. Um bispo F4. Esse cavalo D4 foi o lance que eu fiz. E esse é um lance duvidoso, segundo a engine. E eu achei engraçado, porque esse lance, para mim, eu jogando partido de correspondência, muitas posições, eu bato o olho e falo, não, esse lance aqui é um lance natural, é um lance que eu faço quase imediatamente, entendeu? Se ele estivesse jogando a partida pensada, eu provavelmente faria esse lance quase de maneira imediata também. A gente confere alguma coisa, mas, enfim, aqui nem tem tanto para conferir. Eu estou atacando o bispo, ele provavelmente vai precisar mover esse bispo de novo. Mas esse lance é duvidoso, porque a engine considerou esse lance significativamente pior do que cavalo G3. É mesmo. Não, e agora eu parei, na hora para mim foi um, uau, como assim? E eu parei a pensar, evidente que a diferença de cavalo D4 para cavalo G3 é um detalhe, é uma sutileza. E é importante que a gente cada vez mais consiga compreender sutilezas no tabuleiro, porque isso talvez nos permita outras posições, talvez aqui não faça uma grande diferença jogar cavalo D4, cavalo G3 para o resultado da partida, mas em outras posições pode fazer. E cavalo G3 é realmente melhor do que cavalo em D4 por um motivo que é uma sutileza e é um motivo muito concreto. Com o cavalo G3, eu não bloqueio a ação da minha dama. Essa dama continua pressionando o ponto B5. O cavalo em D4, eu bloqueava a ação da minha dama. Quando eu jogo cavalo em G3, o preto não tem a opção que talvez fosse a melhor opção, que seria jogar bispo em Davi 7. Que foi o que seguiu na partida. Eu joguei cavalo D4, e ele jogou bispo D7. A partida seguiu, eu acabei errando um pouco mais à frente e perdi. Não por causa desse lance. Mas, se eu jogo cavalo em G3, ele não tem a opção de jogar bispo em D7, e ele passa até algumas opções não muito naturais, porque ele pode jogar bispo em C8, que foi o lance que o lance que o computador recomenda, mas, enfim, a peça recuou a casa de início. Bispo E6 não é um lance muito natural. Nessa diagonal não há casas. Deixa eu apagar um pouquinho a seta. Bispo G4 também não é o lance mais natural. Esse bispo aqui provavelmente vai estar exposto a ganhos de tempo. Eu teria, talvez, dama A4 do cheque imediato. Esse bispo ia perder tempo, mais uma vez. E bispo G6 cria alguns temas que eu poderia jogar, por exemplo, um H4, já criando mais preocupações para o preto. Que eu teria a ameaça de capturar o bispo. Então, enfim, a sutileza dessa posição foi algo que me deixou assim, na hora para mim foi um eureka, foi um uau, porque eu não imaginei que cavalo D4 pudesse ser uma imprecisão jamais, entendeu? E o computador reconheceu exatamente, provavelmente por causa disso, que o peão não está tocado. Então, é sempre importante, em todas as posições, sempre que você puder acumular, a compreender uma sutileza, um detalhe, entendeu? De raciocínio, de estratégia, acumule, porque isso daí talvez em algum momento faça diferença. Esse é um dos motivos pelos quais, e isso é algo um pouco polêmico, eu poderia perguntar para vocês, qual lance é melhor? O lance 1 E4 ou o lance 1 Davi 4?
Não tem resposta certa, não. Estou perguntando só para a gente conversar mesmo. Eu gosto muito do E4 porque é o que eu estou mais acostumado a jogar. Eu já sei, né? Porque você consegue variar para italiana, para Rui Lopes. Sim, sim. Não, na verdade, eu estou discutindo sutileza aqui, não estou nem sugerindo que você altere seu repertório. Eu só jogo E4, entendeu? Todas as minhas partidas, provavelmente, ou quase todas, eu joguei Eva 4. Adoro o lance E4. E eu estou discutindo uma sutileza aqui que é muito menos importante do que o seu conhecimento de teoria, entendeu? E como você se sente jogando a posição. Mas eu reconheceria que talvez o lance D4 é um pouco superior. Eles vão falar, poxa, como assim D4? Por que o lance 1 D4 é um pouco superior ao lance 1 E4? E eu vou te dizer, da mesma maneira que quando eu joguei cavalo em D4, eu dei um pouquinho mais de liberdade para o meu adversário, que passou a ter, por exemplo, um lance bispo D7 a mais, que passou a não ter mais o peão atacado. Quando você joga o lance 1 D4, você preserva para os seus próximos lances o máximo de liberdade. Porque independente do que o preto fizer, você de brancas tem opções razoáveis para responder, entendeu? Ainda que o preto ataque os seus peões, seu peão já está protegido e você tem liberdade para escolher o lance que quiser aqui. Quando você joga E4, você não tem o mesmo grau de liberdade. Se o seu adversário jogar, por exemplo, um lance Davi 5, você não pode responder da maneira que quiser a isso, porque o seu peão está atacado. Se você fizer qualquer lance, você vai perder um peão. Por exemplo, eu quero jogar Davi 4. É um lance natural, mas enfim, aqui você entregou um peão, e aí você tem que considerar se vale a pena ou não vale. Eu digo assim, é um detalhe, no meu nível, eu acho que no nosso nível não vai fazer diferença, mas talvez no nível top mundial já faça alguma diferença. Eu talvez já percebo que quando o jogador precisa ganhar de brancas, ele joga um D4, e não um E4. Mas enfim, tudo isso só para a gente tentar, sempre que possível, entendeu? Se tem alguma coisa que eu quero que vocês lembrem dessa palestra, é isso. Tentem perceber o máximo possível de detalhes toda vez que vocês jogarem ou analisarem a partida de xadrez. Mas então, voltando para a nossa posição, nós paramos no lance cavalo C3 e preto respondeu, jogou H6. Jogam as brancas. Caruna também não ouviu sua voz ainda. Bispo H6. Ó, Bispo H4. H4. Sim, absolutamente natural também. Ele jogou bispo F4, natural também, eu acho que você deve perceber. Preto respondeu cavalo de BD7, agora um lance que eu considero um lance importante, jogam as brancas. Cavalo é 5? Cavalo é 5. Eu não consigo ver nada de errado com cavalo E5. Mas eu não acho que seja um bom lance também. Grande rock? Eu vou comentar por que eu não acho que cavalo E5 seja um bom lance, apesar de eu não estar vendo nada de errado. Uhum. Algo que a gente precisa lembrar e algo que eu vejo jogadores de todos os níveis, eu cometi esse erro diversas vezes, provavelmente devo cometer outras vezes ainda, e vejo jogadores de mais alto nível cometendo esse erro. É importante que quando a gente está jogando uma partida de xadrez, a gente siga como se fosse uma história, entendeu? Primeiro a gente precisa desenvolver as peças, entendeu? Se possível, colocar o rei em segurança. Cavalo E5, primeiro é um lance que troca uma peça. Eu não vejo motivo para trocar, porque eu não acredito que esse cavalo em D7 seja melhor que o nosso cavalo F3. Então, eu sugiro nunca trocar a peça se você não tiver um motivo para trocar. Então, eu não trocaria essa peça. E segundo, que deixe de desenvolver, né? Eu acho que a gente deve jogar um xadrez simples. Os lances nossos não precisam ser excepcionais, não precisam ser maravilhosos do ponto de vista estético. Eu acho que o nosso xadrez precisa ser simples. E cavalo E5 é um lance que é mais complicado do que outros lances de desenvolvimento.
Então, eu não Ô, gosto. Igor. Não tem nada de errado com o lance. Eu não gosto. Igor. Pode falar. Ô, Igor. Pode falar. É o seguinte, aqui eu jogaria H3. H3. Por que eu jogaria H3? Que eu prepararia o avanço na ala do rei e eu estou pensando em rocar grande, né? E abro um respiro aí pro meu bispo, caso o cavalo ataque ele, entendeu? Sim. Eu acho o lance H3, esse lance eu acho excelente. Eu acho esse lance excelente porque realmente você vai... A principal ideia é preservar o bispo. Esse bispo é um bispo importante, entendeu? Porque ele domina algumas casas, especialmente a casa C7, no campo inimigo. A ideia de jogar com roque grande e G4, eu já acho que não é necessariamente a ideia mais natural. É evidente que quando você joga H3, você preserva essas possibilidades. Mas eu acho que ainda não é os lances mais naturais, mais natural, especialmente porque você jogou com C4, né? Então sua ala da dama não vai estar tão segura. Mas sim, eu gosto do lance H3, acho o lance tão bom quanto o lance do mestre, talvez. Mas o lance do mestre, para mim, é o melhor lance dessa posição. Eu não sou especialista. Ô, Igor, eu posso... C5. Pode sugerir. Eu posso C5. dar uma... C5. Quem sugeriu C5? Paulo. C5. Deixa eu ver. Eu estou comentando assim, vocês estão vendo, eu não estou analisando com engine, entendeu? Vocês mesmos podem fazer o trabalho de analisar com engine. Eu não estou com engine aqui não, viu? Ó, eu não gosto que me insinue disso não, hein? Porque é uma ofensa muito grande, hein? Não, mas eu não estou insinuando, não. Na verdade, eu estou falando que eu não estou com engine. Eu também não estou, não, aqui, ó. Também não estou. Eu concordo. Na verdade, eu nem passou pela minha cabeça, não, e eu sei até onde você quer chegar. Não, na verdade, o que eu quero chegar é o seguinte, o que eu quero... eu posso dar uma sugestão? A sugestão minha, pode, claro. Eu sei até o que está acontecendo aí, só de bater o olho na posição. O lance aí é o seguinte, ó. O cavalo de F6, ele provavelmente está com intenções de jogar em H5, para eliminar o bispo de F4. Sim, aí o que o branco vai armar uma armadilha da seguinte forma, vai jogar CD. Aí o preto vai fazer o quê? Qual que é a melhor tomada do preto? Que o preto vai pensar. Eu vou tomar de E, porque a ideia é dominar essa coluna com torre E8, certo? Aí quando ele fizer isso, quando ele fizer o cavalo H5, aí eu jogo o cavalo, toma D5. Porque se ceder, aí bispo C7 ganha a dama, certo? Sim. Essa armadilha é velha e antiga. Não precisa usar engine para saber isso aí. Não, sim. Não, gostei do... Eu sei que é isso que você quer mostrar, não é? Pode falar. Não, na verdade, eu gostei dos comentários. Na verdade, o que eu comentei de engine, não é... Na verdade, eu realmente não imaginei hora nenhuma que o senhor, nem que ninguém esteja usando engine. É para falar que eu estou respondendo se o lance é bom ou ruim, sem consultar engine. Então, talvez eu cometa alguma gafe em engine e justifique o lance de alguma maneira. Eu não gosto do lance C5. Entendeu? Vou te explicar do meu ponto de vista por que eu não gosto do lance C5. O lance C5, ele define a estrutura de peões e define a estrutura de peões num momento que eu acredito que que as brancas ainda não estão suficientemente desenvolvidas ou não tem peças suficientemente superiores às peças das pretas para justificar, entendeu? Uma vantagem. Eu acho que quando você joga no C5... Ô, Igor, mas não fui eu que falei C5, não. Não, então desculpa. Então, foi o Paulo que falou. Eu falei, Paulo, né? Sim. Eu falei que o lance do branco agora é CD. Esse é o lance. Visando a armadilha que eu descrevi toda para você. Que provavelmente eu sei que era isso que você queria mostrar, entendeu? Eu vou comentar. Quem falou CD foi o Paulo. Quem falou C5 foi o Paulo. Quem falou CD fui eu. Visando... Eu vou comentar o lance C por D, então. Esse C5, então, só para finalizar, eu não acredito que seja o melhor lance. Eu acho que a partir do momento que joga C5, você diz para as pretas exatamente o que elas precisam fazer.
e no caso talvez combater a estrutura de peões. Com lances como B6, entendeu? Eles já vão saber, tudo bem, tem menos espaço, mas eles já vão saber, talvez, eu preciso manobrar minhas peças para que minhas peças funcionem melhor nessa nova estrutura de peões. Quando você mantém o peão em C4, você tem as opções, você tem a opção de jogar um C5 posteriormente, entendeu? E talvez um C5 no momento mais oportuno, depois que as pretas colocarem uma peça numa casa que não vai conseguir manobrar ou que a ruptura não funcione mais, entendeu? Então, C5 é um lance que eu também não gosto. Como eu disse, se vocês considerarem engine, pode ser que a engine ache o lance perfeito. Eu não gosto também do lance C5. Eu acho que é importante a gente manter as ideias quando a gente estiver jogando, porque é muito difícil jogar igual a engine. O outro lance sugerido, CD, para mim, é o melhor lance da posição. Foi o lance que o mestre jogou. Na verdade, nosso amigo comentou sobre uma armadilha que eu nem conheço. Esse tema conta de C7, eu nem conhecia. Esse tema de C7, realmente, esse bispo está batendo em C7. Se é por D, que provavelmente era o melhor lance, esse tema estaria aqui, especialmente depois de torre A8, como o mestre comentou, um cavalo H5 poderia resultar em cavalo por D5, seguido depois de peão toma, por um bispo C7, que ganharia a dama. Espero que vocês tenham conseguido visualizar. Torre A8, esse cavalo H5, não funcionaria por conta de cavalo por D5, talvez. Ganhando... E brancas iam ganhar um peão, provavelmente sem compensação. Mas, mesmo assim, essa captura por D, provavelmente a melhor, entendeu? As peças precisam tomar cuidado com esse tema tático que as brancas têm, mas eu realmente acredito que por D é a melhor. Talvez em algum momento essa casa F5 seja alguma debilidade, mas não foi como jogou o nosso adversário hoje. Então, eu vou, um segundo, fazer o lance do mestre. O mestre jogou C por D. Eu não gosto dessa captura, mas jogam as brancas agora. Algum lance? Pedro, também não ouviu sua voz ainda, Pedro. Cavalo é 5. Cavalo é 5? O cavalo é 5. Ô, Igor, dá licença. Que eu cheguei atrasado, você me desculpe. Mas como é que você está conduzindo o lance do mestre? Eu compartilhei a tela e estou com o link no lixeiro. Então, o link de novo? Não, estou falando assim, quando você pergunta... Não, eu quero que qualquer um dê palpite. Aí você está dando tempo, assim, para pensar? Como é que funciona? Não, eu estou perguntando, entendeu? E aí, à medida que vocês vão palpitando, eu vou comentar o que eu penso dos lances, entendeu? É claro, igual eu comentei, eu não estou dando um veredito sobre o lance, entendeu? Eu estou comentando o que eu acho do lance de uma maneira, assim, mais de maneira mais geral, né? Não é uma resposta, assim, matemática, né? A resposta matemática, hoje em dia, qualquer pessoa tem acesso, né? Só depois analisar a partida com o engine, mas... É isso. Então, eu perguntei aqui qual que é o lance, já tem uma sugestão de cavalo E5, né? Eu vou comentar o cavalo E5. Se alguém tiver mais alguma sugestão, por favor, pode... Torre C1, né, Messi? É uma ideia. Torre C1 também é um lance. Eu acho que provavelmente nessa posição, se eu já joguei essa posição, provavelmente eu joguei Torre C1. Enfim, eu vou comentar o que eu acho dos lances. Cavalo E5, depois, quem quiser dar palpite, pode continuar. Eu vou comentando. Cavalo E5, mais uma vez, é um lance que eu não gosto muito. É um lance que troca peças, ou propõe a troca, permite troca de peças, sem um motivo concreto, entendeu? Eu não acredito que trocar esses dois cavalos melhore a posição das brancas, sabe? Até porque esse cavalo aqui, de certa maneira, incomoda, eu acho, ou atrasa um pouco o desenvolvimento das pretas. Então, cavalo E5 é um lance que eu não gosto. Torre C1, como eu disse, é um lance que eu, provavelmente, se eu já cheguei nessa posição, é um lance que eu fiz. Eu quero imediatamente dominar e pressionar a coluna C, provavelmente é um bom lance, mas eu acredito que o lance do mestre é um pouco mais sutil e um pouco superior também.
sutileza, né? Como eu digo, muitas dessas sutilezas não vão fazer nenhuma diferença nessa partida, ou não vão fazer diferença em um monte de partidas que a gente joga, até que em uma partida é exatamente a sutileza que vai nos permitir vencer, às vezes, uma posição empatada ou sobreviver a uma posição inferior. Nessa posição, bispo, eu acho que o... Alguém sugeriu? Bispo B5. Bispo B5. Bispo B5 eu acho que está no caminho certo também, é um lance que desenvolve o bispo, entendeu? Para liberar o roque, mas não é um lance que eu gosto, porque, como eu disse, eu comentei logo no início sobre por que eu acredito que D4 é um pouquinho melhor do que E4, né? E a resposta que eu dei foi porque contra D4 você preserva o máximo de liberdade. Esse bispo B5, eu não vejo nada incorreto com ele, mas, primeiro, eu não estaria disposto a trocar, porque realmente eu não consigo enxergar como isso melhoraria a posição das brancas. E, segundo, talvez esse lance retire um pouco da nossa liberdade, porque as pretas passam a jogar A6, entendeu? Atacando o nosso bispo. E esse A6 eu acho que é um lance útil, entendeu? É um lance que as pretas vão precisar fazer em qualquer posição daqui para frente, em algum momento, para evitar que a gente jogue um cavalo B5 em algum momento. Então, eu não gosto do lance bispo B5 também. Ô, Igor. Oi. Eu continuo no H3 agora. H3. Eu acho que H3 é o melhor lance nessa posição. Se não me engano, H3 é o melhor lance dessa posição. Não foi o lance que o mestre fez. O mestre jogou bispo Davi 3. Eu acho que H3 é o lance mais correto, porque evita que as pretas joguem cavalo H5. Esse cavalo H5 vai conseguir trocar esse bispo, e esse bispo provavelmente todos devem concordar, a maioria de vocês vai concordar, que é uma peça importante, porque domina a casa C7. Se a gente conseguir manter o domínio de C7, as pretas podem ter sérios problemas a longo prazo nessa posição. Então, H3, eu acredito que seja o melhor lance até nessa posição. De qualquer forma, o mestre jogou bispo D3. Quanto a cavalo H5, só para registrar, as pretas têm uma ideia aqui, que eu jogaria se eu tivesse de brancas aqui, que seria jogar o lance bispo E5, porque se pretas trocam agora cavalo por E5, depois de peão toma, esse cavalo ficou um pouco esquisito, né? Nós já estamos ameaçando G4 para capturar o cavalo, em um lance, porque essa casa F6 foi tomada pelo peão. Não necessariamente esse lance é ruim, as pretas podem criar casas para o cavalo, mas talvez o mais correto de pretas aqui seja voltar o cavalo, entendeu? E aí, se as brancas retirarem o bispo, joga o cavalo H5 direto, e aí as brancas ou entregam esse bispo, ou empatam a posição. Mas eu digo assim, isso para comentar o detalhe. De qualquer forma, eu concordo que H3 é o melhor lance dessa posição, não foi o lance do mestre. O mestre jogou bispo Davi 3, ao que o adversário respondeu Ana 6. Agora jogam as brancas. Salim? Algum lance? Pois é, assim, tecnicamente falando, teria que rocar, mas eu acho que ele não rocou, não, ele fez outra coisa. Eu estou aqui pensando o que ele pode fazer. Não, foi o lance do mestre, é rock. Eu já vou até fazer mais um comentário aqui. Se eu selecionei uma partida para passar para vocês, pode ter certeza que o adversário jogou de uma maneira simples e eficiente, entendeu? Porque é a maneira que eu acho que é a melhor maneira de jogar xadrez, entendeu? Por isso que eu sou muito fã, selecionei a partida do Petrosian, poderia ter selecionado o Karpov, mas para mim são duas excelências nesse xadrez, entendeu? Um xadrez simples, correto, sem complicar, entendeu? Você vê que até agora branco não fez nenhum lance que permitisse complicar a posição. Talvez H3 fosse mais preciso, exatamente para evitar o lance cavalo H5, mas o mestre jogou H3, também cavalo H5 não é um lance que as pretas vão fazer e vão, de repente, ter uma vantagem posicional, entendeu? Vão estar superiores na posição. Mas, provavelmente, a melhor defesa. Preto jogou B5, jogam as brancas. Agora está na hora de começar a jogar xadrez. As peças já estão basicamente desenvolvidas, entendeu? A exceção das torres.
Agora é hora da torre. Torre. Agora é hora da torre. Qual lance de torre? Torre é 1. Torre do rei é 1. Torre do rei é 1. Acho que esse lance provavelmente é um bom lance, mas eu prefiro a ideia do mestre na partida, entendeu? É torre de FC1, não? Torre de FC1 é um lance, na minha opinião, excelente. Um lance excelente. O mestre fez um lance que, para mim, é um detalhe melhor do que esse. Torre de FC1 é um lance excelente, acho excelente. Torre 1 eu acho um lance bom também, suficiente. Eu diria que Torre 1 não é o melhor, porque a ruptura que se busca depois de Torre 1 nos deixa com um peão isolado. Não que isso seja ruim, entendeu? Que a gente vai ficar inferior por causa disso, mas eu acho mais natural jogar para dominar a coluna C, onde as pretas já têm uma debilidade, né? Na verdade, tem 2 debilidades agora nesse momento. Talvez até 3, dependendo de como cada um analisa a posição. O Torre C1, que o Laerte sugeriu, lance excelente. Excelente. O mestre, para mim, fez um lance, um detalhe, uma sutileza melhor, que foi o lance, Pedrão. Eu acho. Pedrão vai falar? Não, pode falar, Gutão, com a sua força. Não, eu acho que cavalo é 5, né? É 4. Cavalo é 5, essa casa que eu marquei. Não é não. É outro cavalo. Cavalo é 4, esse. Cavalo é 4? Isso. É 4 o cavalo, nós estamos sacrificando o cavalo, né? Eu acho que... Ah, sim, não, tá certo. Não, tá certo. É porque não tem a torre lá ainda, não tem essa torre ainda, sim. Essa torre faria esses temas todos funcionar, realmente. A4 agora, mesmo? Qual? A4. A4. Esse, provavelmente, o mestre jogou esse lance, provavelmente é o melhor lance, porque esse lance corrige, talvez, não dá nem para chamar de imprecisão que ele cometeu anterior, de não ter jogado H3. A verdade é que brancas ameaçam tomar um peão, pretas responderam da maneira mais natural, com B4, e depois que as brancas jogaram, as brancas vão mover esse cavalo, né? Vocês vão sugerir os lances para mim, esse bispo não cai mais contra cavalo H5, porque agora passa até a casa C7, apoiado pela dama. Então, é ligeiramente superior, depois ele vai seguir com torre de FC1, que o Laerte sugeriu, e com outras ideias. Mas jogam as brancas agora. Eu vejo 3 lances e 2 sacrifícios. Então, qual vocês preferem? Cavalo é 2? Cavalo é 2. Cavalo é 2 provavelmente era o melhor. O mestre jogou cavalo A2. Eu acho que cavalo A2 faz mais sentido, é mais lógico, acho que é melhor. Talvez cavalo A2 permita a branca jogar dama E2 em algumas posições, mas eu acho que cavalo E2 é superior. Pretas aqui, provavelmente já com medo de algum tema na casa C7, cometeram uma imprecisão, que foi jogar cavalo E8, jogam as brancas mais uma vez. Agora dama C1. Qual? Dama não. Torre C1. Torre C1. A torre do rei. Torre de FC1. Isso. Mais alguma sugestão? Eu acho que seguindo o raciocínio aí que ele fez com o cavalo, ele tem que jogar cavalo C1 agora. O mestre jogou cavalo C1. Eu acho que cavalo C1 é, mais uma vez, um detalhe, né, uma sutileza melhor do que torre de FC1. Porque você vai ter a oportunidade de jogar a torre de F em C1 mais à frente. Em compensação, se você joga a torre de F C1, fica bem mais difícil depois manobrar com o cavalo. E aqui o cavalo tem perspectivas muito melhores do que em A2. Nessa posição, alguém sugeriria o lance A5? Esse lance A5, do ponto de vista estratégico, vamos esquecer que as pretas podem capturar o peão. Vocês acham que é um lance útil, um lance bom, ou um lance, uma perda de tempo, talvez, ou um lance inferior?
A dama negra gostaria muito de vir a B6, né? Sim. Porque esse ela lance A5, ela tá meio mal, né? Sim. Não, esse lance A5, do ponto de vista estratégico, seria uma conquista firme para as brancas, porque esse peão é significativamente mais fácil, mais fraco. O peão de A5 está apoiado pela torre e vai estar mais apoiado ainda depois de cavalo C1, cavalo B3, e limita consideravelmente a ação das pretas aqui na hora da dama. Eu acho que é um domínio, além de dominar a casa C7, domina a casa B6 absolutamente. A casa C6 já é fraca, a casa C5 também é fraca, então a situação das pretas fica bem complicada. Infelizmente, esse lance permite dama por A5, mas aí não dá para ativar o cavalo via C3, não? Cavalo sim. C3, cavalo A4. Sim. É uma ideia, com certeza, cavalo C3 e cavalo A4. Isso aqui, eu já cometi esse tipo de... Eu já cheguei nesse tipo de posição e deixei escapar, né? Na verdade, não é um erro. Cavalo C3 provavelmente é um lance bom. Você vai dominar a casa, vai chegar em A4 e reforçar o domínio aqui sobre outras casas na hora da dama já enfraquecidas das pretas. Mas algo que muitas vezes a gente esquece, eu já esqueci isso milhões de vezes, você tem essa... É como se você se armou dessa ideia, você se armou desse lance, entendeu? E se você conseguir combinar isso com alguma outra ideia, se você conseguir encontrar uma outra debilidade que possa explorar, talvez funcione ainda melhor. E nessa posição aqui, a engine sugere dama C6 como um lance com vantagem já considerável, porque é difícil para as pretas jogar aqui, sabe? Por exemplo, um lance como cavalo B6, já aí nós teremos a ideia cavalo C3 e a gente tomou a dama, porque não tem casa mais para dama. Então, enfim, de qualquer forma, isso aqui é lance de computador. Eu recomendo jogar da maneira mais simples possível. Se você joga um lance A5 nessa posição, você não está fazendo simples. Você vai precisar calcular uma porção de lances, entendeu? Mas nesse caso aqui, o lance A5 funciona, combinado com essa ideia de C6, com as ideias que o Laerte comentou de cavalo C3. Então, enfim, é um lance estrategicamente bom que quando a gente tem um lance estrategicamente bom numa posição, é bom a gente conferir uma segunda vez se taticamente ele não pode funcionar, porque às vezes a gente consegue uma vantagem. Aqui o mestre não fez o melhor lance, mas um lance que eu não consigo repreender, que é um lance que mantém uma vantagem nítida e um lance muito simples, entendeu? Cavalo C1, do jeito que eu gosto. Pretas jogaram agora A5. Brancas agora, um lance... Talvez vocês já tenham considerado aí. Cavalo B3, né? Cavalo B3, perfeito. Cavalo B3, o lance do mestre. Bispo A6, jogam as brancas. Toma e joga torre C1. Não. Muito bem. Eu achei essa resposta muito, muito, muito boa, porque é uma posição que, na verdade, quando eu vi, eu parei de pensar um pouco, falei, poxa, será que é melhor trocar o bispo ou não trocar o bispo, né? Deixar que as pretas troquem o bispo, né? E agora, depois de ver a partida e tal, eu realmente acho que tomar é melhor, porque essa torre não está numa boa casa. Entendeu? Essa torre provavelmente vai precisar mover de novo. A torre está batendo numa casa C6, que está difícil até de apoiar. Como é que vai fazer para apoiar a casa C6 para que seja possível jogar a torre em C? Não tem jeito, essa torre vai precisar voltar. Então, bispo por A6, excelente, né? Respondeu com convicção e muito bem. Torre de FC1, para mim, é um lance perfeito, tão bom quanto o lance do mestre. O mestre jogou dama da V3. Pretas responderam torre A8 e agora torre de FC1 como sugerido. Isso, torre de FC1. E agora pretas jogaram cavalo B6, jogam as brancas. Mais um lance importante. Desculpa, deixa eu só corrigir aqui que eu cometi uma imprecisão aqui.
depois de dama D3, as pretas jogaram torre A7. E aí torre de FC1 e agora cavalo D6. Toma o cavalo de bispo. Não, mas eu tô impressionado com a facilidade. Augusto, você achou esse lance fácil? Não, porque o problema sério é cavalo C4. É um lance realmente incômodo. O único jeito de evitar é cavalo de F, talvez D2, coisa assim, sabe? E aí ele já começa a libertar, né? Torre C7. Sim. Não, porque na verdade, esse lance como... O cavalo D6, ele tornou a casa C7 pro preto, entendeu? Sim, sim. Sim, realmente, o cavalo... Antes a fraqueza era C7. Sim. Aí com o cavalo D6, agora quem domina C7 é as negras. Sim. Mas a ideia também, Igor, além disso aí que o Laertes falou, a ideia também é ganhar um tempo, né? Atacar no bispo de torre depois, né? Não, eu estou impressionado, viu, Augusto? Seus comentários, você está respondendo com convicção, rápido e está acertando tudo. Realmente, esse cavalo aqui, como o Laerte comentou, é um cavalo importante, entendeu? Ele tem acesso a não só uma casa, mas a algumas casas importantes no tabuleiro, além de, nesse momento, bloquear a ação do bispo, entendeu? O mestre jogou bispo por D6, essa sim é uma troca que eu acho que está justificada, entendeu? Esse cavalo era uma peça importante, ele poderia se somar ao outro cavalo, talvez, para ocupar alguma dessas casas. Enfim, bispo por D6, para mim, o melhor lance, jogou o mestre. E aqui, o Augusto já acertou o lance do mestre, o mestre jogou torre C6, ganhando um tempo em cima do bispo. Esses lances de tempo parece uma bobagem também, mas é algo que para mim também está dentro dessa ideia de detalhes das posições. Toda vez que você faz um lance de tempo, para mim você ganha algo que os livros, que todo mundo conhece, que os livros costumam chamar de iniciativa. Quando você faz um lance que ganha um tempo, que obriga o seu adversário a uma resposta, que obriga o seu adversário a uma defesa, você ganha a iniciativa, um pouquinho de iniciativa. Se você conseguir fazer isso por 5, por 6, por 7, por 8 lances, talvez você consiga uma posição vencedora. Entendeu? Simplesmente com lances que ganham tempo. Que lances e agora ele pode dobrar as torres, né? Sim, aqui ele vai dobrar as torres com ganho de tempo. Aqui o mestre fez um lance, o adversário fez um lance que provavelmente não é o melhor. Ele jogou cavalo B8, mas, enfim, justifica-se também. Vocês vão perceber que se esse adversário tem uma qualidade, ele é paciente, entendeu? Ele não é o adversário que vai forçar e entregar uma posição só porque a posição ficou inferior. Aí, brancas jogam? Torre C2. Queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Antes, quando a torre foi para A6, a torre das pretas... A6, sim. Depois da captura, eu vou voltar aqui. Aí, ao invés da dama ir para D3, por que não ameaçar a dama lá em cima com o bispo? Não, na verdade, essa casa C7, nesse momento, está protegida pelo cavalo, né? Então, a gente não teria essa opção. Tá. Eu esqueci do cavalo. Entendi. Na verdade, o que ele fez aqui, ele, como eu disse, observe como ele mantém a iniciativa. Ele joga dama D3. Pretas estão, mais ou menos, obrigadas a tirar a torre daqui ou a proteger essa torre. Joga a torre A7, daí ele domina a coluna. Ele quer dominar essa coluna, de preferência com a torre à frente das damas, da dama, entendeu? Para ele ter para ser mais fácil ocupar. Né? Por exemplo, se eu monto uma bateria aqui com 2 torres e a minha dama na coluna C, suponhamos que fosse possível, né? Minhas 2 torres e minha dama aqui, ainda assim eu não poderia ocupar a casa C7 porque está protegida por uma peça mais fraca, entendeu? Ainda que tivesse protegido só pela torre, eu não ia poder ocupar dama em C7 porque a torre captura a dama, eu estou entregando material. Em compensação, se eu simplesmente invertesse essa ordem, se minha dama estivesse atrás da torre, agora sim, eu poderia pensar em ocupar essa casa, porque
as trocas já seriam favoráveis, né? Ele teria 2 peças defendendo, eu tenho 3 peças defendendo, e a gente consegue ocupar. Eu digo assim, é um pouco melhor eu dominar essa coluna com as torres do que dominar com a dama. Da mesma maneira, é melhor eu ocupar um posto avançado com uma peça pequena do que ocupar um posto avançado com uma peça pesada. Porque a peça pesada pode ser obrigada a se afastar da casa mais facilmente, entendeu? Então, tem valor dominar essa coluna com a torre, entendeu? Em vez de ocupar com a dama. E ele fez isso ganhando tempo e, como eu comentei, mantendo a iniciativa. Por isso que esse lance de dama D3, por isso que trocar e jogar dama D3, eu achei genial. É uma sutileza, é um detalhe. Não ganhou por causa disso, entendeu? Mas se ele consegue fazer isso muitas vezes, a posição do adversário vai ficando ruim, como vocês vão ver que essa posição vai ficar. Então jogou torre C6, cavalo B8 e torre C2, como sugerido pelo Laerte. Depois de torre C2, pretas, como eu disse, as pretas são pacientes, jogaram cavalo D7 mais uma vez. A posição é inferior, o adversário, o preta sabe que a posição é inferior, tem debilidades, esse bispo talvez pareça que é um bispo bom, mas a verdade é que ele domina algumas casas aqui em direção ao rei que o bispo sozinho não vai pressionar, e as outras peças estão um pouco longe ainda, né, de conseguir armar algum ataque, né? Então a posição já não é boa para as pretas. Depois cavalo D7, jogam as brancas. Manter a simplicidade, né? Torre C1 agora. Muito bom. Muito bom. Simples e bom. Torre de AC1. Pretas jogaram agora cavalo B6. Eu vou aproveitar o gatilho do comentário para já dar uma dica, hein? Mantenham a simplicidade. Esse lance aqui foi um lance que eu errei, entendeu? Quando eu estava simulando esse lance do mestre. Dama B5 agora? Muito bom. Quem sugeriu Dama B5? Não foi eu não, mas eu pensei nele também. Entrando na posição, porque aí eu domino C6. Quem foi que sugeriu Dama B5? Foi B5. João Ricardo. João Ricardo. Excelente Dama B5. Dama B5, ao contrário do lance que eu fiz na minha simulação, né? Na minha simulação, eu imaginei que eu pudesse jogar cavalo em 2. Ou, na verdade, eu não lembro, acho que eu joguei foi o cavalo de F em 2, entendeu? Alguma coisa assim. Eu imaginei que brancas não poderiam tomar, sabe? Porque eu jogaria dama B5 na sequência. Mas, enfim, é muito mais complicado. As pretas vão seguir com dama, é 8. Entendeu? Depois de torre em C6, que eu tinha visto, meu peão de B2 pode cair também, entendeu? Eu vou ter que justificar um sacrifício de peão. Não que o sacrifício seja horroroso ou que perca, mas é muito melhor manter a simplicidade. O lance é simples e bom, então é esse mesmo que a gente quer. Se o lance é complicado e bom, enfim, vamos procurar um simples e bom primeiro. Dama B5, excelente. Depois de dama B5, jogou o cavalo C4, né? Que era o lance para conseguir talvez interromper a ação dessas torres na coluna C. Jogam as brancas. Bom. Cavalo D2. Qual cavalo? Cavalo do rei. Cavalo do rei. Esse foi o lance do mestre. Vocês estão realmente jogando muito bem. Esse foi o lance do mestre. Eu acho que a ideia do mestre era uma ideia simples, é evidente que ele quer questionar esse cavalo, entendeu? Tirar esse cavalo da casa C4, né? Que está bloqueado. Desobstruir, né? Sim, desobstruir. Para mim, na minha cabeça, fazia mais sentido jogar cavalo de B em D2, mas para talvez manter, conservar a casa H4 protegida. Claro que o branco não consegue nada aqui, sabe? Mas, de fato, o cavalo de FD2 força um pouco mais a resposta das pretas, né? Porque agora, esse peão, não só esse cavalo está pressionado, como esse peão também pode estar pressionado, sabe? Dependendo do que o preto fizer. Enfim, pretas são basicamente forçadas a capturar e jogam as brancas.
Tomar de cavalo, né? Tomar de cavalo. Quem sugeriu de novo? Foi o João? Professor Sim. João? Excelente lance, porque é mais uma vez uma questão de sutileza, né? O mestre jogou torre toma D2, que é um pouquinho pior do que o seu lance. Cavalo toma B2 é melhor. É evidente aqui, provavelmente, se a gente conseguir pensar claramente na posição, porque nem sempre. Xadrez é um jogo que eu fico muito fascinado com o método de raciocínio, entendeu? Porque muitas vezes a gente tem cegueiras numa posição, numa partida, que a gente não consegue explicar. Aqui, se você pensar claramente, é evidente que você vai capturar e vai voltar, a peça que você capturar, você vai voltar para a posição que ela está. Porque a torre está na melhor casa, o cavalo está na melhor casa nesse momento, né? Então, se você captura, você vai voltar com a peça. Mas é ligeiramente melhor capturar com a torre e manter a coluna C vigiada por 2 torres do que, como o mestre fez, capturar com a torre e manter a coluna C vigiada só por 1 torre. É um detalhe, nessa posição provavelmente não faz nenhuma diferença, mas talvez em alguma posição que a gente jogue faça, entendeu? O mestre captura de torre por D2, cavalo por B2 é um pouquinho melhor, sem problema nenhum, pretas ainda estão numa posição ruim. Depois de torre D2, pretas jogaram dama A8. Parece bom, né? Reforça, mantém o peão protegido, talvez reforce aqui algumas casas e permite que a torre ingressa na batalha, né? Depois de dama A8, jogam as brancas. Volta para a origem. Sobre as torres. Um lance que eu já tinha até comentado também, acertou mais uma vez seu Augusto. Torre C2, agora as pretas jogaram torre D8. Mais uma vez, como eu disse, as pretas estão jogando um xadrez muito paciente, né? A posição, elas sabem que a posição é inferior, mas como é que ganha, né? Como é que o branco ganha essa posição? E é a pergunta, né? Que eu vou passar para vocês, né? Vocês conseguiram uma posição muito superior, mas agora eu quero ver ganhar, né? Jogam as brancas. Eu quero ver ganhar, não quer dizer que tem lance de ganho nessa posição, não, tá? Eu tentaria torre C6, tentando, depois jogaria cavalo C5, e aí se ele tomar, eu triplico as peças pesadas. Torre C6 é um lance excelente, mantém essa ideia, sim, de cavalo C5. Eu não sei se cavalo C5 é o lance agora, ou por agora, entendeu? Mas realmente mantém essa opção. Esse torre C6, eu acho esse lance muito forte, porque, principalmente, como eu digo, são detalhes, a gente progride as nossas posições por detalhes, aí pouco a pouco. Esse lance torre C6 mantém esse bispo atacado, para mim, só por isso já é um lance forte, porque agora esse bispo está tocado, essa torre não sai daqui fácil, e as pretas vão ter, talvez, as brancas vão ter, talvez, em algum momento, opções de dobrar na coluna C, talvez possa ser uma ideia. Enfim, não quero comentar demais, não, para não facilitar vocês a encontrar lances futuros. Jogou torre C6, e quando a torre C6, pretas jogaram G6, jogam as brancas. Então, mais uma vez, vamos fazer lances simples e bons. Vamos melhorar nossas posições de maneira simples, eficiente e pouco a pouco, porque pretas estão tentando armar uma fortaleza ou alguma coisa parecida. Jogam as brancas. B6 não seria uma boa, porque depois ele ficaria preso, né? Qual lance? Dama B6 ou torre B6? Dama. Dama B6 aqui. Encurrala a dama. Mas eu acho que depois de torre B8, a dama não tem casa, né? Então, não funciona. Na verdade, não funciona mesmo, porque o bispo também está protegendo, né? Se o bispo não protegesse, ainda teria algum tema tático, mas... enfim, dama B6 não. E dama B6 é o que eu estou comentando todos os lances, entendeu? Espero que vocês lembrem, é um desafio para mim, é um desafio, acho que para a maior parte dos jogadores. A ideia é que a gente faça lances simples e bons. Dama B6 não é tão simples, entendeu? Porque depois de dama B6 você precisa considerar inúmeros lances que as pretas teriam, entendeu? E que te forçariam a responder ou te forçariam a mover a dama mais uma vez. Apesar de que a ideia é interessante, né? Que a gente pressionaria o bispo e talvez esse bispo fosse obrigado a recuar. Mas não é dama B6. Alguém sugere outro lance? Eu jogaria H4. H4. H4,
para mim, é um lance excelente e traz a ideia do que eu estou repetindo, né? Melhorar nossas posições aos poucos. E uma das maneiras de melhorar essa posição é dar uma fuga para esse rei, entendeu? Um respiro para que a gente não seja surpreendido depois por algum tema, entendeu? Talvez de um mate numa coluna aqui. Às vezes as pretas entregam material e a gente não pode capturar porque está tomando um tema aqui na coluna C. Mas o mestre não jogou H4, ele fez um outro lance. Torre B6? Torre B6. Torre B6 é um bom lance. Talvez, se alguém quiser depois analisar essa partida, colocar na engine, talvez seja até o melhor lance, sabe? A engine não vai perder uma oportunidade, talvez, se essa oportunidade existir, de fazer um lance que mantenha uma bela vantagem, né? Mas, como eu estou falando, né, eu prefiro manter a posição o mais simples possível. Esse Torre B6 não é tão claro ainda na minha cabeça como que depois desse Torre B6 nós vamos progredir, entendeu? Para uma posição de ganho, né? Como nós vamos conseguir aumentar a pressão. Eu acho que do jeito que está aqui, as pretas não conseguem contra-jogo, porque por mais que as pretas ataquem a nossa dama recua e pretas não conseguiram mais nada, né? Não conseguiram dominar a coluna C, não conseguiram se libertar da debilidade de A5. Então, eu acho que ainda não é necessário ainda um Torre B6. Apesar de que é uma ideia que talvez seja até o melhor lance, entendeu? Não é um lance que eu gosto. Eu jogaria dama D3 para jogar em C2, porque agora não tem o cavalo em B6 atacando A4, né? Sim. Eu vou devagar. Obviamente. Me parece uma boa ideia, entendeu? Vai talvez dominar a coluna C e depois, se conseguir trocar, por exemplo, torre e dama na coluna C aqui, nitidamente o final é muito ruim para as pretas, porque tem um cavalo contra um bispo, numa posição que o bispo está basicamente escravizado na defesa de A5, né? A torre domina a coluna C, enfim, provavelmente é um lance ganhador, né? As brancas têm uma vantagem e isso naturalmente faz diversos lances vencedores. Mas, como eu disse, eu prefiro ainda que vocês mantenham simples, que vocês, sempre que possível, façam o máximo de progresso antes de tentar isso. Por quê? Dama D3 e Dama C2 é um bom lance, mas é um lance que você pode fazer agora, você pode fazer no próximo lance, entendeu? Então dá para talvez melhorar um pouquinho a posição, uma finesse, uma sutileza, antes de enveredar por esse caminho, né? Antes de jogar um Dama D3 e Dama C2. O mestre jogou G3. G3. Gustavo 3. É um lance, assim, irrepreensível. O preto, o que as pretas vão fazer, entendeu? As pretas não têm exatamente... Oi, Igor. Oi. Desculpe interrompê-lo, mas eu tinha pensado também em F4. F4. Sim. Em relação ao G3, eu não vejo assim tanta diferença, porque o F4 ele evita ele tentar libertar com E5, sabe? Sim. Mas o Laerte, o E4 tem o problema do peão do D ficar atrasado, cara. Não, é F4. F4, é isso que eu tô falando. Se jogar F4, você deixa o peão do D atrasado, ele não consegue evoluir mais. O peão de E, né? Provavelmente. Peão de E, exato, o peão de E. Não, fica atrasado, realmente, mas o meu objetivo é evitar contra-jogo, entendeu? Sim. Mas não tem. Eu acho a ideia muito boa. Eu não conferi F4, entendeu? Foi um lance que até passou pela minha cabeça. Eu me perguntei o que seria melhor, jogar F3, jogar F4, jogar H4, entendeu? Qual lance seria melhor? Eu acho que G3 mantém o máximo de flexibilidade, especialmente porque o E5 não parece que é um lance que vai funcionar bem, entendeu? Eu acho que vai criar mais debilidades para o preto do que para o branco, do que contra-jogo. Mais debilidades para o preto do que contra-jogo, né? Porque essa dama continua não tendo acesso a essa diagonal. Enfim, não é um lance que me preocupa tanto, E5. Mas, enfim, F4 é sim uma ideia. Eu ainda prefiro G3 porque mantém o máximo de flexibilidade, entendeu? Na posição. Porque contra F4, você já começa a ter que, talvez, em algum momento, se preocupar com um lance F5 que bloquearia, por exemplo, a posição completamente. Não que esse lance funcione de alguma maneira, mas... Enfim, eu acho que G3 mantém o máximo de flexibilidade e eu acredito que seja o melhor lance dessa posição.
apesar de que eu não vejo nada necessariamente incorreto, tanto com F4 quanto com H4. H4 um pouquinho melhor, talvez, na minha cabeça, que F4, porque por questão de flexibilidade, né? F4 de todos é o menos flexível, né? Por exemplo, suponhamos, agora aqui algo mais concreto, né? Suponhamos que você, de brancas, resolva que em algum momento quer romper com E4, entendeu? Com G3 você teria essa opção, com F4 já teria ficado mais difícil. Não que você não vá poder jogar esse F4 depois, mas, enfim. Eu prefiro G3, não vejo nada de errado também com F4. Igor, oi? Com F4 você corre o risco de dobrar peão na coluna B, né? Na coluna E. Na coluna E, né? F4, eu não vejo nenhum risco concreto, sabe? Eu não vejo nenhum risco concreto, igual o Led comentou. Eu acho que F4 realmente domina bem, entendeu? Evita contra-jogo, fica ainda mais difícil para as pretas conseguirem contra-jogo. Eu acho que o que esse lance tem de um pouco inferior é que ele limita as opções das brancas, sabe? Eu acho que F4 você já compromete um pouco esse peão, seu rei vai ficar um pouco mais exposto. É evidente que está muito difícil imaginar como que as pretas vão conseguir explorar um rei um pouco mais exposto. Mas pode acontecer de alguma posição, inclusive com que brancas conseguem uma vantagem material e aí, por algum deslize, uma dama, a troco da vantagem material, uma dama das pretas consiga algum contra-jogo, entendeu? Estou falando de maneira hipotética e esse F4 debilitou um pouco a segurança do rei, né? Dificultou um pouco. Eu acho o lance um pouco inferior por esses detalhes, entendeu? Apesar de que eu não vejo nada concreto, sabe? Esse lance, esse peão E3 é débil, mas as brancas não estão com cara que vão poder explorar isso no futuro próximo, entendeu? Enfim, G3 para mim o melhor lance. Contra G3, as pretas jogaram rei G7, jogam as brancas. Agora um lance, na minha opinião, não, acho que no próximo lance, jogam as brancas. jogam as brancas. Jogam as brancas. Augusto. Sim. Vai ser o E4, então, hein? Qual? E4. Não, E4 não. E4 eu acho que é um pouco precipitado, entendeu? Como eu disse, eu não estou vendo nada errado com esses lances seus. Na minha opinião, o F4 mantém a vantagem das brancas, o H4 anteriormente mantinha a vantagem das brancas, e esse E4 também mantém a vantagem das brancas, apesar de que esse E4 precisa considerar um pouquinho melhor, porque pode ser um sacrifício, né? Mas mesmo assim, esse F5 não parece ser um lance muito forte também, eu acho que mantém a vantagem das brancas. Mas eu Cavalo D2. Convencer vocês a jogar simples. Eu quero o lance simples e bom. Se vocês fizerem lances bons, talvez vocês vão jogar igual o Kasparov. Mas se vocês fizerem lances simples e bons, talvez vocês vão jogar igual o Petrosian, que foi o mestre que eu trouxe hoje. Simples e bons. Rei F1, para fortalecer a coluna. Rei F1. Quem sugeriu o Rei F1? Eu, Flávio. Flávio? Rei F1, qual que é a ideia de Rei F1? Manter a posição apoiando o peão atrasado de F. Ah, não. Apoiando o peão atrasado de F. Ah, não, na verdade, esse peão já está apoiado, né? Já está apoiado. Esse lance foi o lance do mestre. O mestre jogou Rei F1. Eu vou fazer o próximo lance, depois de Rei F1, seguir o Rei G8, H4, como o Augusto sugeriu no lance anterior, H5, e agora jogam as brancas. Eu vou comentar um pouco mais sobre Rei F1. Cavalo D2 agora? Cavalo Davi 2? Sim. Eu consigo ver, talvez, o que vocês pensaram aí, cavalo G2, e esse cavalo vai talvez chegar em G5, né? Isso. Mas eu não gosto dessa ideia, entendeu? Demora, né? Seguinte. Demorar é um motivo importante também, que a gente deve sempre levar em consideração. Mas principalmente porque as nossas peças não estão lá e eu não vejo um caminho muito simples para nossas peças chegarem na ala do rei, sabe? Enquanto na ala da dama, esse cavalo tem uma função, entendeu? Ele está aqui, não está fazendo, parece que não está fazendo nada, mas está mantendo o peão de A5 tocado, né? Isso restringe bem as opções das pretas. Então eu não gosto. Continua com o rei, então, Igor. Qual? Continua com o rei. Continua? Como assim? Continua. O rei continua avançando, continua se aproximando lá do centro. Ele quer centralizar o rei.
Centralizar o rei. Eu vou fazer o lance das brancas. As brancas jogaram torre C2. Parece para vocês um lance que melhora um pouco a posição? Ou vocês acham que a torre estava melhor em C1 do que em C2? Eu não vejo finalidade, não. Na verdade, esse lance torre C2 é combinado com tudo que o Petrosian está fazendo, um lance excepcional. Essa torre está natural, está um pouquinho melhor em C1, em C2 do que em C1, simplesmente porque permite que o cavalo manobre se for de interesse, entendeu? Tem uma casa a mais para manobrar o cavalo, então só por isso essa torre estaria um pouquinho melhor. Talvez num final tem sempre uma sutileza, algo que a gente pode melhorar um pouco antes de tomar ações concretas, né? Permite talvez também que essa torre, que essa dama triplique em C1, mas principalmente permite a manobra que o nosso mestre está tentando fazer. Ele jogou torre C2, pretas jogaram rei H7 e jogam as brancas. Jogam as brancas, jogam as brancas. Eu vou voltar aqui à posição só um pouquinho para fazer um comentário. Que talvez, para a gente chegar aqui com condições mais... Para ficar um pouco mais fácil entender o que o mestre está fazendo. Nessa posição, depois de torre C6 e G6, as brancas têm uma posição muito boa, né? Vocês concordam comigo que brancas estão bem superiores aqui? Uhum. Dominando a coluna C... debilidade em A5, dama infiltrada em B5. Mas isso é suficiente para vencer? Talvez seja, entendeu? Talvez, de alguma maneira, seja possível manobrar aqui na ala da dama e ganhar material, conseguir alguma vantagem. Mas quem está jogando é Petrosian. Se fosse o Karpov, eu diria a mesma coisa. Eles não querem complicar se não for absolutamente necessário. Entendeu? Eles têm condições nessa posição, enquanto as pretas chegaram mais ou menos numa exaustão, porque é difícil imaginar como que as pretas vão melhorar as peças. O que as pretas vão fazer? Eles precisam dessas peças, mais ou menos uma estrutura parecida com essa, para defender todas as debilidades que tem no tabuleiro, entendeu? Se o bispo sai, a casa C7 fica mais fraca. A torre não pode sair porque está protegendo o bispo. Essa torre de D8, a dama e torre protegem o peão de A5. Então, assim, é difícil para o preto fazer progresso. Enquanto o branco tem condições de fazer progresso. E a ideia dele é: eu vou progredir o máximo que eu puder da minha posição e vou criar o máximo que eu puder de debilidades na posição do meu adversário antes de tentar efetivamente ou de fato vencer a partida. Ele jogou, então... Enfim, a questão é como é que ele vai criar debilidades, né? Na posição. Na ala da dama, as pretas já têm muitas debilidades. Na ala do rei, a posição das pretas é sustentável. O rei está absolutamente seguro agora. Ninguém vai olhar para esse rei e falar: o rei das pretas está inseguro. Não está. Mas ele teve uma ideia genial para conseguir criar debilidades também na ala do rei, e para talvez deixar esse rei, que nessa posição está completamente seguro, muito mais inseguro. Ele seguiu com a manobra, jogou G3, jogou rei F1, H4, torre C2, e nessa posição aqui ele jogou rei E1. Alguém já conseguiu ver a ideia do mestre? Quer levar as torres para a ala do rei? Não. Pode ser consequência, mas ainda não. Ele vai pôr o rei dele em segurança lá em A2 e abrir e romper em G4. Exatamente. Se o meu rei, se ele mantivesse o rei na ala do rei, onde ele estava, na ala do rei, seria difícil criar debilidades contra o rei de H7. Mas ele começa uma manobra simples, acredita em mim. Esse momento eu conferi porque eu achei muito curioso. Todos os lances que ele faz aqui são os melhores lances. Rei E1 é o melhor lance. Ele vai jogar rei D1 é o melhor lance. Rei C1 é o melhor lance. E rei B1 é o melhor lance. Porque depois que o rei chegar numa casa segura na ala da dama, ele vai ter condições de jogar qualquer ruptura. Ele vai poder jogar o E4, o G4, entendeu? Avançar os peões e criar debilidades
na ala do rei e deixar o rei preto mais inseguro, sem que o próprio rei, sem que o rei branco fique inseguro também, entendeu? Enfim, mais um detalhe, uma sutileza. E, enquanto isso, o nosso paciente mestre de pretas jogou rei G8. Qual o lance? Então, continua com o rei ali. D1. Rei D1. Rei H7, qual o lance? Rei C1. Rei C1. Rei G8. Rei B1. Rei H7. E agora jogam as brancas. Acho que vocês já estão entrando no clima agora. Vamos lá, vamos melhorar a posição pouco a pouco. Pouco a pouco. Pretas, nós já percebemos que as pretas não tem nada. Já jogaram rei de H7 para G8 diversas vezes. Então, dama D2. Dama E2. Dama E2, né? Sim. É um lance que precisa ser feito, provavelmente, entendeu? Para dar suporte ao lance G4. Mas antes de dama E2, ele preparou um pouquinho mais. Ele fez mais um lance de preparação, mais um lance excelente de preparação. F4. F4. E eu acho que é um lance excelente. Eu acho F4 um lance excelente, mas eu vou deixar para explicar um pouquinho mais na frente, considerando o que vai acontecer com a partida. Não foi o lance dele ainda. O rei em A2? Rei em A2. Rei em A2, eu acho que se o Petrosian acreditasse que rei A2 era um lance que melhoraria a posição dele, ele com certeza teria feito antes de iniciar o ataque, entendeu? Iniciar as operações que ele tem em mente. Mas eu também não gosto muito de rei A2, sabe? Na verdade, depois de rei A2, esse seu cavalo fica um pouco escravizado contra um possível sacrifício de B3, entendeu? Que talvez abrisse opções para as peças pretas jogarem. Eu prefiro aqui em B1, acho que o rei já está na melhor casa, sabe? Beleza. Rei A2 seria ruim. Talvez seja então excelente, é cavalo D2, só pode ser. Cavalo D2. Eu também não gosto muito de cavalo D2, como eu digo. A ideia do Petrosian é criar debilidades na ala do rei, entendeu? Mas manter a ala da dama controlada, né? Então, esse cavalo ajuda a controlar a ala da dama. Ele fez um outro lance sutil também. Oi, Igor. Oi. Igor. Pode falar. Como você falou, a ala da dama já está totalmente controlada, né? Ele quer abrir ruptura na ala do rei. Se ele jogar F3, ele apoia o avanço de G4 e abre espaço para a torre. F3, o problema é que a gente precisa Ele perde o bispo. Não entrega o peão. Entrega o peão para o bispo. Entrega 2. Assim, na verdade, o lance que ele fez foi esse daqui, e eu vou aproveitar para comentar duas sutilezas. Ele fez torre C1. Por que torre C1? Vocês provavelmente já viram. Ele quer ter as opções de jogar a torre na ala do rei, em qualquer caso. Ele pode jogar o rei, a torre em H, a torre em G, em F, em E. Se ele mantivesse a torre em C2, ele não teria as mesmas opções. Pode ser que, em algum momento também, ele queira trazer as duas torres para a ala do rei. E aí ele tem uma opção a mais, né? Agora, essa outra torre consegue entrar no jogo, talvez, pela segunda fileira, né? É mais um lance, mais uma sutileza, ele melhora um pouquinho mais a posição, entendeu? Os lances que vocês sugeriram, com certeza, não é ruim. Talvez o computador já tenha até um outro caminho de ganho mais rápido, mais direto, mas eu acho impressionante a maneira como o Petrosian está jogando. Torre C1. E isso que eu queria comentar aqui, para vocês perceberem como é detalhista, né? Como é sutil o xadrez do Petrosian, do Kasparov e dos mestres em geral, entendeu? Mas eles, olha só, ele quer passar o rei, aqui a gente já viu, ele queria passar o rei para a ala da dama, né? Mas ele não fez esse caminho, ele poderia ter feito esse caminho, tá vendo? É mais rápido. Ele passa o rei e a torre já está em C1. Só que esse não é o caminho mais correto, porque por esse caminho, o rei, em algum momento, na hora que ele passa por C2, ele interrompe a ação da torre. E se interrompe a ação da torre, ele vai ter que estar preparado para, talvez, algumas respostas das pretas. Talvez tentar trocar uma torre aqui ou alguma coisa do tipo, sabe? Um ataque contra a dama, e a dama agora não poderia voltar porque a torre estaria desprotegida, entendeu?
Ou seja, ele faz exatamente, perfeito, torre de 1, C2, agora eu passo o meu rei por detrás da torre, e agora, antes de começar as operações, eu volto a minha torre para preservar o máximo de opções que ele puder. Então, jogou torre C1, depois de torre C1, pretas se mantém firme ao rei G8. Mentira, deixa eu ver aqui. Mentira, jogou agora rei G7. Agora a vez da dama, então. A vez da dama. Qual o lance de dama? Dama D2. É 2, né? Dama E2. Lance do mestre. Pretas jogaram dama B7 e agora jogam as brancas. Continuava com a ideia, né? G4, peão G4. G4. Provavelmente o melhor lance da posição. O mestre jogou ainda dama B5, né? Vocês observem que ele é um mestre da paciência, né? Ele fez toda a manobra para conseguir romper e propõe uma troca de dama, mas é uma troca de damas favorável para as pretas. O que vocês acham? Eu acho que sim, hein? Se pretas tivesse trocado, não sei se trocou, abriria essa ala, ele podia dobrar as torres aqui, ó. Em A, né? E avançar o peão em cima do rei. Na verdade, taticamente, eu acho que nada disso funciona, porque depois de dama por peão, depois de trocar as damas, se pretas jogam, por exemplo, aqui nessa posição, um lance A4, as brancas teriam o excepcional, o excelente B6. E isso justificou o B5, né? Porque agora está um pouquinho difícil para as pretas responderem, né? Se jogar, por exemplo, torre A8, brancas vão avançar, torre B, e joga cavalo A5, e agora a posição da ala da dama está ainda pior, né? Porque não bastasse todo o domínio, agora ainda tem um peão protegido em B7, opções de dobrar na coluna C para expulsar as peças. Enfim, deve vencer rápido isso daqui. Tem torre C8 aí, Igor. Torre C8 também. A posição não é nada agradável. A posição provavelmente aqui já está perdendo assim, a calcular e ganhar, entendeu? Enfim, jogou dama B5, mas o nosso mestre, como eu disse, o adversário é um jogador paciente, ele disse, eu estou pior, mas não quero entregar. Jogou dama A8 e Petrosian voltou. Dama E2, dama B7, e agora o lance sugerido G4. Jogou aquilo para ganhar tempo no relógio, porque sim. Ele sabe que é desvantagem para o preto tomar, entendeu? Aí ele pegou no 40, né? Exatamente. Só para ganhar um tempo, para ter mais tempo, para planejar agora o... não, desculpa. Deixa eu só corrigir aqui que depois de dama 8, depois de dama B5, dama 8, ele ainda não voltou imediatamente dama para E2, não. Ele fez mais um lance de sutileza. Esse é uma sutileza, uma baita de uma sutileza. Ele jogou o lance F4. Ele jogou F4 primeiro. Por que F4, hein? Vocês acham F4 um lance bom ou um lance ruim? Eu jogaria F5, que para mim ali na ala da dama tá tudo congelado. E aí eu travo... Esse F4 foi um lance que quando eu vi, eu falei, caraca, esse F4 parece muito ruim, exatamente porque na minha cabeça também F5 defende tudo, sabe? F4, se você analisar com a engine, ele vai falar que não é o melhor lance, mas eu acho um lance muito profundo e muito forte. Simplesmente porque F5, que seria o lance mais natural, ou o lance que talvez refutasse esse F4, não é um bom lance. Não é nada bom esse F5. Ele desprotege o rei, né? Desprotege o rei e cria mais debilidades. E aí a sequência provável das brancas vai ser aquele lance que o Pedrão sugeriu lá atrás, e que aqui fica muito mais difícil defender, jogar torre B6, no próximo torre C6, e a posição provavelmente vai cair por completo, porque
peão E6 é fraco, em G6 é fraco, o rei está exposto, esse bispo não vai conseguir se manter em D6 por muito tempo, pretas vão ter que talvez tentar trocar aqui uma torre de alguma forma. E torre B8 aí, torre B8. Torre B8, talvez torre em C6, entendeu? A posição, eu acho que está muito difícil sustentar, está cada vez mais difícil sustentar. Mas enfim, isso aqui é só para explicar por que ele jogou esse F4, né? Para mim também é um lance, não é um lance muito natural na minha cabeça, não é um lance que eu estaria aberto a fazer. Provavelmente Vamos jogar isso, nunca. Não, é um lance que eu provavelmente não ia nem cogitar. Eu não ia nem cogitar jogar F4, até porque o lance dama E2 e G4 parece excepcional, né? Mas o mestre da sutileza jogou F4. O computador até corrige, mas não por causa de F5. Depois de F4, seguiu, deixa eu ver, rei H7. Aí ele jogou dama E2, dama B7, G4. Chegamos à posição, H por G, joga as brancas. Tem que tomar, tem que tomar isso aí, ó. Dama G4. Simples e bom. Simples e bom. Dama E7, joga as brancas. Avança o peão. H5, mais uma vez. Simples e bom. Preta jogável. Dama F6. Toma. Não. Agora é torre H1. Mais forte. Talvez torre H1 seja até melhor do que o lance do mestre. Mas eu não sei. Para ser sincero, eu não sei. Porque parece um lance excelente. As pretas estão em apuros. Tem. Não é não. Não pode tomar não, porque tem dama toma, cheque, e aí tem que trocar. Então não é bom negócio agora. Ruim, na verdade, nesse momento, torre A1 é ruim. Agora que eu percebi aqui, nós chegamos na posição e que é muito importante a gente pensar profilaticamente, né? A gente pensar o que o preto está ameaçando, né? Torre H1 permite que o preto faça o que ele provavelmente faria se a gente jogasse. Peão por G também. Se torre H1... Enfim, qual o lance das brancas aqui? Vou esperar vocês sugerirem outras opções. Haruna. Dama G5. Dama G5? Colocando as damas, dobrando isso. Não, porque tem o cheque, agora que eu vi em G6. Ó. Ele tem que tirar o rei fora. Dama G5 provavelmente não é o melhor lance dessa posição, porque quando você tem uma posição... Esse rei está inseguro, né? Então a gente quer o máximo de peças no tabuleiro para que o rei sofra o máximo possível, né? O nosso rei, em compensação, está muito seguro, então a gente não quer trocar nada de peças, a menos que... rei H1, não? Rei H1, tirando o rei ou A2, tirando da diagonal aí. D1, H7. Isso. Na verdade, tanto H por G quanto torre H1 permite dama F5, né? Ou dama G6, é cheque e troca as damas, né? E, como eu comentei aqui no lance de dama G5, a gente não quer trocar as damas, a gente quer que esse rei sofra o máximo que ele puder, por mais tempo possível, entendeu? Se precisar trocar, nós vamos trocar outras peças, entendeu? Mas não, principalmente não as damas, para o rei ficar exposto, né? Rei A2 é o melhor lance da posição, evita a troca. As trocas. Pretas jogaram o rei G7, agora jogam as brancas. Torre H1. Aqui o lance torre H1 é um lance forte. Se fosse possível jogar torre H1 na posição anterior, seria mais forte, né? Porque o rei estaria tomando um descoberto, né? Aqui provavelmente é um lance forte, mas eu não sei se ainda
ainda não sei se é o melhor lance, não. Eu jogaria a torre G1. Torre G1 foi o lance que eu fiz na minha simulação. Eu punha 3 ataques em G6 aí, congelando o ponto e trazia a outra torre. Sim. Aí eu jogaria torre C2 e põe um quarto aí. Provavelmente essa manobra vence, provavelmente torre H1 também é suficiente, mas eu gosto bastante da maneira como jogou o mestre, e eu vou explicar para vocês pelo seguinte. Torre G1 e torre H1 são lances excelentes, provavelmente. Não consultei computador, vocês podem me corrigir aí, se quem quiser depois avaliar, mas o lance do mestre mantém o que eu comentei, mantém o máximo da iniciativa, porque obriga o adversário a mover de uma maneira concreta. Ele jogou peão por G e deve ser, acho que todo mundo concorda que as pretas têm poucas opções, ou nenhuma opção, a não ser recapturar o peão de G. Não que essa sequência seja necessariamente vencedora, mas é uma sequência que mantém a iniciativa, porque mantém as pretas ocupadas. E depois de dama por G6, brancas fizeram um lance para manter as pretas ocupadas mais uma vez. Qual foi o lance? Torre G1. Não. Torre G1 permite a troca de damas. Então, é dama H4. Dama H4. Esse lance dama H4, mais uma vez, esse lance não ganha. Você não vai ganhar a torre, entendeu? O adversário não vai entregar. Mas você mantém a iniciativa porque mantém o adversário ocupado. Se o adversário está ocupado, ele precisa proteger a torre. Você não é só tomar a torre em 1, ele precisa defender. Ele jogou bispo em E7, e agora você cria outra ameaça para manter o adversário mais uma vez ocupado. Como é que a gente faz para criar uma ameaça aqui? Dama H2. Oi, você foi rápido demais. Ó. Olha só. Qual posição? E antes Dama do H2. Bispo, espera só um pouquinho, Gustavo. Antes do bispo ir para E7, ele não pode trazer a torre para H8, não? Não. Toma aí o peão. Dama toma, dama H4. Isso, ele não pode jogar a torre H8. Ele pode jogar dama H8, torre H8, vai seguir o mesmo lance. Mas dama partida, F2 entendeu? É melhor. Isso, vai seguir exatamente o lance da partida. Se jogar dama torre H8, ele vai ser atacado, então dama F2 é melhor. Dama F2. Não, mas aí ele tira. E aí agora ele estaria com duas ameaças, tanto torre G quanto tomar o bispo, né? Então a posição ficaria ainda pior para as pretas. Porque quando essa torre sai, fica duas ameaças, tá certo. É igual eu comentei, né? Parece que essa torre aqui não faz muito, mas ela mantém a pressão, né? Mantém o bispo tocado e mantém a peça que está protegendo o escravizado, né? Então é difícil mover essa torre, mesmo um lance como esse que ganha tempo, né? Não, verdade. E depois de dama F2, excelente, criou a ameaça de torre G1. E agora as pretas, mais uma vez, estão obrigadas, entendeu? A se defender de uma ameaça, e mais uma vez as brancas não tiveram a iniciativa. Rei F8 foi o lance, e agora jogam as brancas mais uma vez. Continua com torre G1, né? Torre G1. As brancas jogaram um lance fantástico. Eu acho, vocês normalmente já devem ter percebido, quando eu falo que o lance é muito fantástico, não é porque é um lance que arremata, não é porque é um lance tático, é simplesmente porque é um lance simples e bom. Torre G1 provavelmente é bom, provavelmente mantém a vantagem, mas eu já começo a imaginar que esse rei está querendo fugir para lá da dama, sabe? De alguma maneira. Não, já sei. Ou assim. Troca de torres. Não seja melhor. Troca de torres, Trocar a torre onde? Lá em cima. Torre C8. C8. C8, né? Sim. Torre C8 dá, ué. Torre C8, sim. Mais um lance que eu também não conferi. Eu acho que deve ser vencedor o lance, deve ser facilmente vencedor. Mas, mais uma vez, o mestre fez um outro lance, que, na minha opinião, é ligeiramente melhor do que esse, porque melhora um pouquinho a posição do branco
E mantém a opção de jogar, por exemplo... É torre C7, né, cara? Então, ele jogou dama H2. É muito sutil e muito forte. Eu vou deixar para comentar ele no próximo lance, para vocês... Para não estragar o próximo lance, mas, enfim, é um lance genial. Dama H2, mais uma vez, jogou bispo F6, né? E agora está mais do que claro que esse rei talvez venha para E7, né? Para se proteger. E agora, brancas jogam... Eu acho que eu já ouvi esse lance em algum lugar. Alguém sugere alguma coisa? Tem que ser torre ameaçando. Vai ter que ser torre G1. Torre G1, né? Torre G1 aqui, eu acho que é um pouquinho... A ideia é dominar a oitava aí agora, filho. Você tem que jogar torre C8 para descer a dama em H8, tentar uns mates em E8. Torre H8 agora. Ele fez o lance que vocês encontraram na outra posição. Eu acho que torre G1, eu acho que nós estamos batendo nas casas erradas, porque a dama vai estar saindo dessas colunas e o rei também, entendeu? Então, não sei se a gente consegue muito. Agora, com esse torre C8, é a mesma posição anterior. A dama, em vez de estar em F2, agora está em H2. E isso cria, primeiro, algumas opções a mais para a dama, né, que talvez possa, em algum momento, jogar em H8, né? Talvez, se pretas não fazem nada, torre cheque, dama cheque, e talvez complique um pouco. E uma outra sutileza que o mestre com certeza viu antes de jogar esse dama H2 é que cria essa opção. F5. Em algum momento, ele pode querer jogar F5, e esse F5 não vai atacar mais um rei que fugiu da ala do rei, mas vai atacar o rei lá no centro, para onde ele está tentando escapar. É um lance excepcional. Pretas facilitaram um pouco agora, eu não sei se tem muito o que fazer, né? Mas as pretas jogaram torre D7, aí jogam as brancas. Não, é porque, Igor, ele tá ganhando um tempo com F5, atacando a dama. Sim. E abrindo a diagonal. Mas o que o branco também está avisando é entrar em D6. Sim, fazendo ataque duplo. Fazendo ataque duplo na torre de D8, que está cravada. Eu vou aproveitar esse comentário para explicar para vocês, e é isso que... Por isso que eu acho que o xadrez é tão interessante, porque ele é simples, mas ele é difícil. Entendeu? Por exemplo, por que o lance torre C7... Qual o lance? O lance torre C8 eu já mostrei para vocês, foi o lance do mestre, e já disse que é o melhor. Mas por que torre C7 é inferior? Não parece ser um bom lance? Se você troca as torres na coluna, na sétima fila, o peão de A5 vai cair, mantém outros temas, o rei não consegue nem completar mais o seu caminho, né, até a segurança. E por que esse lance é tão inferior? Eu vou te falar que a diferença, assim, provavelmente, eu não lembro mais exatamente, mas alguma coisa do tipo... Torre C8, brancas têm 7 pontos de vantagem, e contra a torre C7, brancas têm 1,8. Acho que não chega nem a 2. É uma diferença bem grande, entendeu? Com 7 pontos de vantagem, seu adversário vai abandonar. Com 2 pontos de vantagem, seu adversário vai fazer mais uns lances. Eu vou explicar para vocês o meu ponto de vista sobre esse lance torre C7 em vez do lance torre C8. Torre C7 é muito inferior à torre C8. É um lance tentador, é um lance lógico, mais lógico talvez do que torre C8, porque você domina a coluna, a sétima fila, né? Que, enfim, a gente sempre escuta falar da sétima fila. Mas, veja bem, se eu jogo torre C8, se eu jogo torre C7, desculpa, e troco as torres, o que vai sobrar para as pretas é uma posição de dama, bispo e torre, em que todas as peças estão, pelo menos, se protegendo. Nós não temos alvos fáceis, entendeu? O rei está mais ou menos protegido, está tentando se proteger o melhor que pode, e as peças estão protegidas. Se a gente troca em C8, deixa eu apagar aqui as setinhas, se a gente troca em C8, se a gente troca em C8,
e a gente, por exemplo, troca as peças, a posição que sobra para as pretas é muito inferior, porque o rei está menos seguro e essa torre está no ar. Ou seja, a gente pode criar temas contra essa torre e, na verdade, há um tema que provavelmente vence imediatamente, que é jogar F5, seguido de dama B8. Então, enfim, raciocínio, mais um detalhe, né, que eu estou trazendo aqui, que eu quero que vocês, o máximo possível, principalmente partidas pensadas, que a gente tem mais tempo, se preocupem com detalhes, né? Com esse tipo de detalhes. Essa troca da torre de C6 pela torre de D8 é muito melhor do que trocar a torre de C6 pela torre de C7, simplesmente porque o rei estaria menos seguro e a torre em A7 está voando. Ele jogou a torre C7, torre C8, torre D7 e aí jogam as brancas já. Agora já está parecendo que é hora de arrematar a posição. Cavalo A posição é C5. muito... Cavalo C5. Excelente. Se troca, a gente tem um intermediário com cheque. Pretas jogaram torre em D6. Jogam as brancas. A branca joga cavalo F5. B7. Agora é o bombástico F5. É verdade. Cavalo B7 é mais do que suficiente para não, sem dúvida. Mas o mestre fez F5, ainda mais forte. Seguiu peão B3. O mestre capturou. Torre B6. Rei A2. E nessa posição as pretas abandonaram. Se por um acaso eles tivessem jogado mais um lance, dando F5, como é que joga? Torre A6, torre H6. Ó, rainha H6, cheque. Eu não vejo. Acho que dama H6 eu acho que não consegue. Cavalo D7 aí já resolve pegando B6. Cavalo D7 mais que o suficiente. Provavelmente há outros lances vencedores, mas cavalo D7 vai tomar a torre de graça, né? E, enfim, absolutamente de graça. Os pretos não conseguem nenhuma compensação. Os pretos, na verdade, abandonaram aqui depois de rei A2. É isso, essa é a partida. Petrosian contra Anziker, 1960. Que eu queria mostrar. Beleza, mas... uma porção de sutilezas. Alguém tem mais algum comentário? Quer perguntar alguma coisa? Muito bom, Igor. A ideia é interessante. Obrigado pela ajuda. Nada. Ô, Igor, aqui, desculpa no início ali, que eu cheguei atrasado. Eu cheguei atrasado. Aí eu estava entendendo. Já se conhece. Não, eu estava achando que você estava conduzindo, era outro tipo de coisa, não era uma partida inteira. Aí eu achei que era outra coisa. Desculpa aí, viu? Não, mas gostou da partida, Laerte? Não, brilhante. Mas esses russos, eles são finos mesmo. Ele é austríaco, né? O Petrosian. Eu acho que sim. Ele joga fino demais. Paciente. Não, sim, eu queria mostrar isso porque exatamente eu gosto muito de ver as partidas do Petrosian, eu gosto muito de ver as partidas do Karpov, não porque eu acho que eles sejam os melhores, entendeu? Tenham sido os melhores dentro dos campeões mundiais, mas simplesmente porque eles têm algo que a mim me falta muito, entendeu? Que é essa sutileza, essa paciência, entendeu? Tudo bem, eu tenho talvez alguns lances vencedores aqui, mas eu posso melhorar minha posição e depois eu mantendo essas opções, entendeu? É tudo que ele fez aqui demonstrando essa partida. Depois, se for o caso, a gente marca, eu mostro outra partida do Petrosian, do Karpov, com ideias semelhantes, né? Mas o fato é que se eu for escolher, eu vou escolher lances simples e bons. Espero que vocês escolham lances simples e bons também. Não só lances bons, mas lances simples. O máximo possível, sempre possível, lance simples. Oi, Igor. Realmente, assim, muito bacana, viu? Muito obrigado. Em nome da Federação, a gente agradece a sua disponibilidade aqui de estar com a gente, de poder passar esse conhecimento para todo mundo, que é muito bacana, viu? Muito legal mesmo. Parabéns aí
pela forma como você conduziu todo o trabalho aqui do lance do mestre, foi genial. Parabéns, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Lu, você está por aí? Estou aqui. Obrigada, viu, Igor, e a todos os presentes aí, viu? Os seus conhecimentos. Exemplar. Obrigado demais da conta. Até a próxima aí, em breve, se Deus quiser. Se Deus quiser. Certamente. A próxima Obrigado atividade a todo mundo. nossa... Sim. Pedrão, Wagner, Haruna estava mais caladinha hoje. A internet chegou a cair aqui, eu fiquei um certo tempo sem. Não, show de bola. Muito obrigado pela presença de todo mundo aí. Espero que tenham gostado e espero que apliquem simplicidade aí nas partidas de vocês. Foi ótimo, mestre. Grande abraço, valeu. Muito obrigado aí. Valeu, gente. Eu vou só parar a gravação aqui e queria fazer uma foto de todo mundo. Só um minutinho para o pessoal antes de sair, um instantinho, tá? Bora lá, me ensina aí.